Quer saber um pouquinho mais sobre a cultura de massas, o pop art? Vem com a gente. Olá, galera. Eu sou o professor Zilfran Fontinelli, da disciplina de História na área de Ciências Humanas. E hoje a gente vai falar um pouquinho sobre a cultura de massa no contexto da Guerra Fria. E dentro desse contexto de cultura de massa, a gente vai focar hoje no pop art, né? E no debate sobre a mercantilização e a globalização da arte. Antes de mais nada, a gente precisa lembrar que o contexto em que vai se desenvolver essa cultura, esse pop art, vai ser a década de 50, 60, ali, comecinho da década de 70, que é um momento em que o mundo vivia a Guerra Fria, aquela disputa, né, econômica, política, ideológica entre dois blocos, dois modelos, dois sistemas, o bloco capitalista liderado pelos Estados Unidos, o bloco socialista liderado pela União Soviética. E a gente tem que lembrar que aquele contexto da Guerra Fria foi marcado por vários fatos históricos, né? Não só a divisão do mundo, a divisão da Europa na cortina de ferro, como por exemplo a gente está citando aí no mapa, a gente vai ter um grande símbolo, né, dessa divisão desse mundo bipolar, que é o Muro de Berlim, que vai ser construído em 1961 e que vai separar, né, a Berlim Ocidental da Berlim Oriental. A gente vai ter uma corrida espacial, né? Os Estados Unidos e a União Soviética iniciando aquela chamada Guerra nas Estrelas, aquela disputa pelo controle do espaço. Em 1957, a União Soviética lança o Sputnik, que é o primeiro satélite. Em 1961, Yuri Gagarin é o primeiro homem, né, a sair da Terra. Em 1969, a missão Apollo vai levar o homem à Lua, né? Então, outro fato marcante vai ser a Revolução Chinesa. Mao Tse-tung, né, vai liderar o processo revolucionário chinês. A gente vai ter, como eu disse, a chegada do homem à Lua. A gente vai ter a Revolução Cubana, quando os barbudos vão tomar o poder nas barbas dos Estados Unidos. É o período de guerra do Vietnã. É um período de primavera de Praga, quando a gente vai ter uma reação da juventude da Tchecoslováquia contra, né, a ocupação soviética. No final da década de 70, a gente vai ter a Revolução Islâmica no Irã. Então, quer dizer, a Guerra Fria é um período muito forte, digamos assim, é um período de muitos fatos históricos. Então, diante desse contexto, a gente olha para o mundo ocidental e vai ser um consumismo muito grande. A gente não pode esquecer que a União Soviética não vai ser influenciada, não vai ser atingida, até porque internamente o governo soviético vai trabalhar com o modelo de construtivismo russo, que a gente já trabalhou em outro momento, né? Então, quando a gente fala de capitalismo, de mundo capitalista, de mundo ocidental, os Estados Unidos vão capitanear o grande impulso ao chamado American Way of Life, né, que é o estilo de vida americano, que é esse estilo de vida que estimula o consumo, a liberdade, o desejo, né, de cada vez mais ter mais, de prosperidade, de acúmulo de capital, de viagem, de tudo. Então, nesse contexto, a publicidade ela vai ganhar muito espaço. Por quê? Porque se você tem consumo, você vai ter que ter produto. Né? Se você quer estimular o consumo, você quer fazer com que o produto chegue no público. Nesse sentido, esse consumo ele vai ser muito fortemente incentivado, a indústria vai crescer e, é claro, vai utilizar os meios de comunicação para poder fazer com que a população seja incentivada a consumir esses produtos. Nesse sentido, o cotidiano vai ser marcado por uma explosão de imagens. A televisão, o cinema, as revistas, os jornais vão trazer muitas imagens associando felicidade, liberdade, prosperidade com esse consumo daquele produto que se quer anunciar. E aí, nesse sentido, o que, que a gente vai perceber? Que a publicidade vai ser muito utilizada como uma cultura de massa, como um meio para fazer com que aqueles produtos cheguem na massa. E algo que vai chamar muito a atenção são as cores, claro. Então você vê aí nessa imagem diversas capas de revista, chamam muita atenção as cores, a felicidade demonstrada, né? A relação da felicidade, do prosperidade, do desenvolvimento, da felicidade mesmo, da satisfação pessoal com essas conquistas materiais. Nesse sentido, né, a pop art ela vai se enquadrar naquele contexto. E é importante lembrar que esse termo pop art
ele foi criado por um grupo britânico, né, um grupo inglês, o Independent Group, né, que criou esse termo. Então o Richard Hamilton, né, desse grupo, vai ser o autor dessa obra aí que vocês estão vendo, que é considerada a primeira obra pop art, né. A tradução: o que torna as casas de hoje tão diferentes, tão atraentes. Você vai ver que tem uma sobreposição de imagens, você tem uma colagem, você tem ali a sensualidade, você tem ali a valorização do corpo, você tem as cores chamativas. Então, o que torna as casas de hoje tão atraentes, né, tão diferentes. E aí, a pop art, né, segundo o próprio Richard Hamilton, é uma arte popular, transitória, consumível, de baixo custo, produzida em massa, jovem, espirituosa, sexy e um grande negócio. Então fica muito clara essa coisa do negócio, do business, do capitalismo. Porque a ideia da pop art é exatamente essa, é uma produção em série, uma produção em massa. Vai ser utilizada técnicas industriais, a própria serigrafia, por exemplo, que é a lógica da produção em grande escala. O HQ, que é a revista em quadrinhos, né? As colagens, elas vão ser muito utilizadas. O foco é nas cores grandes, aquela grande contradição de cores para poder chamar mesmo a atenção da população, chamar a atenção do cotidiano. E ao mesmo tempo vai ser interessante porque muitos artistas vão usar essa pop art também para criticar aquele modelo de sociedade de massas. E a gente tem aqui alguns exemplos: Andy Warhol, né? E essa uma de suas obras mais icônicas, né, uma das suas obras mais famosas, o The Factory, né, onde ele vai pegar várias latas, né, de sopa, né, da Campbell Sopa, e a ideia deles é exatamente trazer essas imagens que são tão comuns no cotidiano e ressignificar essas imagens, transformando elas em arte. Então a lógica que ele vai seguir é exatamente essa, é de trazer imagens que estão ali no seu cotidiano, que estão nesse dia a dia, e mostrar que da forma como elas podem ser trabalhadas, elas também podem significar arte, né. E aí ele vai utilizar muito a serigrafia. E aí, como eu disse aqui, ele vai reproduzir esses ícones, né, as latas de sopa, as fotos de Marilyn Monroe em várias cores tão conhecidas que a gente inclusive utilizou no primeiro slide, né. E ao mesmo tempo ele vai procurar, também com essa sua arte, fazer uma denúncia que é a superficialidade da fama, do consumo. Outro nome importante vai ser o Roy Lichtenstein, né, em que ele vai trabalhar com as histórias em quadrinhos, né, e também vai usar essas histórias em quadrinhos como uma forma de crítica a essa cultura de massas. O pop art ele vai exercer muita influência no período, inclusive a gente traz aí uma capa famosíssima, né, do disco de uma das bandas mais icônicas da história da música, né, e que no período então estava no auge do sucesso, que era os Beatles. E aí você vê essa capa do disco, né, Sgt. Pepper's, ele vai trazer essa influência, né, do pop art, vai trazer essa colagem, essas diversas imagens, essas diversas figuras, esse jogo com as cores, principalmente as cores primárias, tá bom? E é importante destacar que o pop art, ele vai estar também, né, vai contribuir para um processo de reflexão sobre esse processo de mercantilização da arte. O que que aconteceu? A globalização, querendo ou não, ela acabou contribuindo para o que é chamado de soft power, né? Que é o poder brando, aquele poder que é uma dominação que não precisa vir através das armas ou da dominação física. Mas esse soft power você vai entender como uma dominação cultural, né? E como é que se dá essa dominação cultural? É exatamente através de produtos, artistas, do cinema, da música. Então, quer dizer, esse soft power vai ser a capacidade que um país tem de exercer domínio, de exercer influência sobre outros países ou até em escala global, sem precisar necessariamente usar a força. Então, ele vai usar os elementos da cultura. E a cultura de massas, ela vai ser muito utilizada pelos Estados Unidos para esse contexto, para essa dominação, para esse contexto de soft power. Então, as marcas, o comportamento, os produtos norte-americanos vão ser muito fortemente utilizados para influenciar o mundo ocidental. E aí, nesse contexto, as marcas elas começam a ganhar muita força. O entretenimento, o cinema, as figuras da música, os grandes artistas, eles passam a ter uma influência muito grande.
E é interessante chamar a atenção que também vão haver críticas. Por exemplo, o Walter Benjamin, ele vai fazer uma crítica a essa mercantilização da arte, essa popularização da arte, porque ele vai dizer que a partir do momento em que a arte ela se torna muito mercantilizada, quando essa arte ela começa a ser produzida em larga escala e vai ser amplamente consumida, ela vai perder aquela áurea. Por quê? Porque por que que ela perde aquela áurea? Porque uma das características da arte é a sua unicidade. Então, uma obra teria, né, tradicionalmente muita força por ela ser rara. Então, a partir do momento em que essa obra ela se torna massiva, o Walter Benjamin disse que ela perde aquela sua essência, aquela sua aura, aquela sua exclusividade, aquela sua unicidade. E uma coisa que chama a atenção também é que a marca, ela também se torna mais importante do que o autor, certo? Inclusive algumas marcas, como a própria marca aí, mostrada, a Coca-Cola, vale muitas vezes muito mais do que o próprio produto, exatamente pelo poder agregado que essa marca recebe. E é importante lembrar, né, que o pop art ele vai deixar um grande legado na cultura, ele vai abrir caminho, né, para a arte contemporânea, o grafite, o design moderno e principalmente para essa ideia de democratização da cultura e das estéticas do cotidiano. E também vai abrir espaço para uma crítica e eu vou deixar essa reflexão com vocês. Essa globalização, será que ela democratiza o acesso à arte ou apenas padroniza, cria modelos que a sociedade deve seguir, estabelecidos ou impostos por grandes marcas e até grandes potências? É uma reflexão boa para a gente fazer. E eu vou encerrar com esse grafite fantástico, né? O mural Todos Somos Um mural um grafite do brasileiro Cobra, que em 2016 ele entrou para o Guinness Book como o maior mural, né, do mundo, e ele está lá no Boulevard Olímpico, na cidade do Rio de Janeiro. E é com esse grafite maravilhoso que eu me despeço e agradeço a vocês pela audiência. Até a próxima.